Hoje nós vamos no capítulo 22, então, a partir do versículo 6. A partir do versículo 6 até o 21. Porque o estudo anterior nós fomos até o 22, versículo 5. Então, esse nós começamos agora no 22, versículo 6 em diante. O tema do nosso estudo hoje, os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Os desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém. Nós vamos estar falando dos desafios que nós, que vamos morar nessa Nova Jerusalém, nesse céu, temos aqui na terra. Quais os desafios? Nós não somos cidadãos deste mundo. Nós não fomos criados para viver eternamente nessa vida. Nós somos criados para viver eternamente na presença de Deus. Então, aqui nós estamos de passagem. Não somos cidadãos desse mundo. Como é difícil para nós entendermos isso. Não é verdade? É muito difícil. E quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente as palavras de Jesus, você percebe que Jesus estava sempre lembrando os seus discípulos dessa verdade, que eles não são cidadãos desse mundo, que nós não somos, que a nossa casa definitiva não é aqui, e os nossos sonhos aqui são sonhos passageiros, as nossas conquistas são passageiras. Aquilo que ajuntamos aqui vai acabar. A ferrugem vai comer, vai corroer. E Jesus nos alertou sempre, os seus discípulos, e nos alerta a nós amontoarmos tesouros no céu. Ou seja, que as nossas expectativas, os nossos sonhos, não se resumam apenas aqui. As suas conquistas não se resumam apenas em coisas terrenas, em aumentar o seu patrimônio, em comprar uma casa, comprar um carro e conquistar mais e mais coisas. Para nós brasileiros ainda, comprar uma casa, comprar um carro, ter um bom emprego, é sonho. Nos países desenvolvidos, isso é uma coisa muito natural. E em alguns países desenvolvidos, essas conquistas já não representam muita coisa. E parece que as pessoas estão perdendo o sentido de viver. Porque tem bom salário, tem dinheiro, tem casa, tem tudo, no aspecto material. Então, eles estão perdendo o sentido de viver. E uma coisa acontecendo. O índice de suicídio nos países mais desenvolvidos é muito grande. Porque as pessoas não têm conquistas, não têm sonhos, não têm razão mais para viver, aquele vazio do coração fica cada vez mais evidente, elas não sabem o que fazer e terminam fazendo essa loucura. E aí você pergunta, mas eles tinham tudo? Eles têm tudo? Por que fazer isso, se tem tudo? É que, na verdade, o tudo que eles têm não é suficiente. As conquistas materiais não são suficientes para dar sentido para a nossa vida. Então, eles conquistaram o material, mas e aí? Isso não trouxe sentido para a vida. Isso não preencheu o vazio. E aí eles acabam fazendo essa loucura. Por isso, a nossa vida não pode se resumir apenas às conquistas aqui. Por isso, o nosso sonho não pode se resumir apenas aqui. E a gente tem que ter bom senso em se envolver na realização desses sonhos, porque senão os sonhos terrenos consomem toda a nossa energia, a nossa vida, a nossa atenção e nos tira do melhor. Foi por isso que Jesus contou
certa vez, a história que nós chamamos do rico louco, do fazendeiro louco, que trabalhou, enriqueceu-se, e um dia ele chegou na porta da sua casa, na sacada lá da sua mansão, olhou e sentiu um prazer naquelas coisas que ele conquistou, mas ele falou assim, mas eu ainda não terminei, eu tenho mais coisas para conquistar. E aí ele aumentou os celeiros dele, construiu mais celeiros para mais conquistas. E aí Jesus falou assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você conquistou, para quem será? Para que serve isso? O que você conquistou? Então Jesus chamou aquele homem de louco, porque todos os seus sonhos e expectativas resumiram-se aqui. E, curiosamente, ele nunca ficou satisfeito. Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Então, se você conquista as coisas materiais e pensa que isso vai chegar a um ponto que você vai falar assim, estou pronto, estou satisfeito, estou feliz, você está enganado. Não vai ter fim essa busca. É por isso que o nosso foco não pode ser nisso. Isso é necessário, mas não pode ser o foco da vida. O propósito maior da nossa existência não pode ficar apenas angariar bens. O nosso foco é lá no céu. É construir para a eternidade. É lá que nós vamos morar. Lá que é a nossa parada definitiva. Então, todo o estudo do Apocalipse, se a gente pudesse resumir a mensagem dele, é essa. Vocês estão com os pés na terra. Vocês têm uma missão aqui na terra, mas o foco não é aqui. Não se percam. E o Apocalipse capítulo 21 e 22, e é maravilhoso a sabedoria de Deus, observar a sabedoria, como que Deus fez a palavra, porque ele termina mostrando para nós um pouquinho do que será o céu, esse lugar para onde nós vamos. O capítulo 21 nos mostrou um pouquinho, deu alguns vislumbres do que é o céu, para onde nós vamos, e o 22 continua falando do céu, mas ele diz o seguinte, olha, enquanto não chegar lá, vocês que não são cidadãos desse mundo têm desafios. E aí é nessa perspectiva que nós vamos ler o capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, ou seja, eu sou servo como você, dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Portanto, o céu, que é a nossa morada definitiva, e de novo, resumindo o resumo, céu é a habitação permanente com Deus. Isso foi o tema de quarta-feira passada, porque há muita dúvida, pastor, o que vai ser o céu, onde vai ser o céu? O que eu e você precisamos saber é que o céu é a nossa morada, a nossa habitação definitiva e plena e total com Deus. Agora, meu irmão e amigo, aonde vai ser, pouco importa. Porque qualquer lugar que exista, em que eu e você habitemos plenamente com Deus, será céu. As pessoas às vezes gastam muito tempo querendo saber onde vai ser o céu, quando a nossa preocupação deveria ser outra. Não é onde vai ser. Céu é a minha habitação plena, total com Deus. Se hoje você tem prazer na comunhão com Deus, alegria na comunhão com Deus, se hoje Deus preenche o seu coração e a sua alma de uma forma que você não sabe nem explicar como, imagine quando essa habitação for plena, for total. Imagina quando essa comunhão for absoluta. Deus estará em você plenamente, você nele. Então esse lugar é céu. O céu não é uma questão de lugar, é a questão de nós habitarmos definitivamente com Deus. É isso que o Apocalipse quer nos mostrar. O Apocalipse nunca teve a intenção de mostrar para nós aonde vai ser o céu. O que ele quer dizer para nós é isso: o céu vai ser a habitação. Eu serei o seu Deus. Eu que vou apacentar você. E vocês serão meus filhos plenamente. Então esse céu que nós ansiamos, ele hoje, agora, é a nossa motivação. Ele não é somente a nossa habitação definitiva. Não, agora ele é também a nossa motivação. Pastor, por que pensar no céu se isso vai acontecer lá no futuro ainda? Porque essa é a nossa real e verdadeira motivação. O conhecimento de que vamos morar no céu deve mudar a nossa vida aqui e agora. Não é apenas para a gente se emocionar, não é apenas para a gente
ficar encantado com a sabedoria de Deus. Não. A revelação bíblica acerca do céu é para mudar a minha vida aqui e agora. Deus, quando revela para nós um pouco do céu, Ele está querendo dizer, olha, você não é habitante desse mundo, você é habitante do céu. Portanto, viva aqui como um habitante do céu, e não como um habitante terreno. Essa é a minha motivação e a sua motivação. E quando isso é levado a cabo, quando você entende isso de fato, isso muda a sua vida, muda o seu comportamento, muda as suas atitudes. Porque você sabe que tudo aqui é passageiro, como eu acabei de falar agora há pouco. A garantia do céu deve nos levar, não a um relaxamento, a um descuido, mas a uma vida plena, abundante aqui e agora. Eu vou para o céu mesmo, então deixa rolar. Eu vou para o céu mesmo, então deixa. Para que me preocupar tanto? Então você ainda não entendeu o que é a salvação em Cristo e o céu. Porque quando eu entendo que sou cidadão do céu, a minha vida aqui muda. E eu vou dizer uma coisa para você, assim, sem entrar nos pormenores. Muda tudo. Muda seus sonhos, muda suas palavras, muda suas atitudes, muda tudo. Quando você entende que você não é cidadão do céu. A nossa vida toda é afetada por isso, a nossa mente é afetada, todo o nosso ser é afetado por isso. Então, esse texto apresenta para nós alguns desafios que nós, hoje, agora, cidadãos dos céus, temos. O verso 6 ao verso 11, e depois o verso 18 e 19, a ênfase aqui é no fato de que o cidadão do céu, eu e você, devemos aqui agora guardar a palavra do Senhor em nossos corações e colocá-la em prática. O Apocalipse termina, não por acaso, de novo voltando ao tema lá do início. Lá no início começou assim. Por favor, volte lá nos primeiros capítulos do Apocalipse. Versículo 3. Olha como começa. Capítulo 1, versículo 3. Olha como começou, e nós falamos bastante sobre isso no início dos estudos. Bem-aventurado, vamos ler juntos? Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Observe a sequência. Bem-aventurado aqueles que leem. Depois aqueles que ouvem. Depois aqueles que guardam. É uma sequência. Você lê, você ouve, você coloca em prática. O guardar não é simplesmente você obter o conhecimento e se sentir orgulhoso porque você tem todas as respostas. Não, guardar significa eu ouvi, eu li, eu entendi e eu vou colocar isso em prática. O guardar tem esse sentido aqui. Então, o Apocalipse diz assim, começa dizendo, olha, bem-aventurados são esses, felizes são esses. Na perspectiva de Deus, quem são os felizes? Ou aonde está a felicidade na perspectiva de Deus? Esse é um assunto recorrente, né? A gente vive falando sobre esse assunto, a mídia explora demais isso. O que é a felicidade? Aonde está a felicidade? E aí a mídia mostra para a gente aí modelos de felicidade, né? E nenhuma vez mostra um homem ou mulher feliz numa favela. E num fusquinha meia-meia, já viu? Nenhuma vez. Os felizes estão sempre nas mansões e nos carrões bonitos, não é? E esses caras que têm carrão bonito nunca tiveram um fusquinha meia-meia, não sabem o que é bom, não é?
A melhor coisa que inventaram foi o Fusquinha, porque nunca deixou a gente na mão. Quando ele parava, você empurrava, fácil. Furava o pneu, dava para você levantar nas costas. Eu mesmo levantei o Fusquinha nas costas para trocar um pneu. Que maravilha de carro! Hoje o carro para, você não pode fazer mais nada. Você tem que chamar um guincho, porque ninguém sabe mexer nele mais, a não ser um mecânico especializado. Não é ou não é? O carro novo é esse. Então, esse pessoal aí está por fora. Mas o que eu quero falar para você é que para você refletir o que é felicidade de fato. Aí começa, talvez, a mexer com a gente. Espera aí, pastor, a Bíblia é tão simples, né? É simples, meu irmão. A felicidade, segundo Deus, está naquele que guarda e pratica a palavra de Deus. Quem ouve, lê e guarda a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, ele estreita a sua comunhão com Deus. Cada vez ele se aproxima mais de Deus. E é nisso que está a felicidade, é na nossa aproximação, na nossa comunhão com Deus. Quem faz o homem feliz é Deus. É a habitação de Deus que torna o homem feliz. E como que Deus habita em mim, pastor? Você precisa ler, você precisa guardar, você precisa praticar a palavra de Deus. Então é simples, né? E a gente complica demais as coisas. Então o Apocalipse começa assim, agora volta lá para o 22, e de novo lá, você vai perceber o enfoque. O desafio nosso é esse. O versículo 6 está dizendo para nós que essas palavras que você lê na Bíblia Sagrada são o quê? Então elas são confiáveis. Meus irmãos, a maior estratégia do diabo, a maior estratégia dele e o esforço maior dele como inimigo nosso é fazer com que você duvide da palavra. Você pensa assim, pastor, é tão difícil ler a Bíblia, né? O diabo tenta a gente para não ler. Você está enganado. O maior esquema do diabo não é impedir que você leia. O maior esquema dele é, uma vez lendo, você duvide. É pior você não duvidar da palavra, é pior do que você não ler. Olha o que eu estou falando. Pior do que não ler a palavra é ler e duvidar dela. Isso é pior. O seu estado espiritual torna-se mais duro e mais complicado depois de você ler, ter aquela revelação de Deus, e você fala assim, eu acho que isso aí é papo furado. Isso aí é conversa de homens. E você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Papel aceita de tudo. Papel aceita tudo. Estava conversando esses dias, não me lembro quem. Aí, nós estávamos falando sobre os milagres da Bíblia, revelados na Bíblia, milagres. Você lê Gênesis, você já vê a ação sobrenatural de Deus criando todas as coisas. É ou não é? Com a sua palavra, ele criou o universo e criou o homem. Aí o homem, que se acha muito, lê aquilo lá e fala assim, isso aí é balela. O universo é resultado de uma explosão. Então ele já começa duvidando da palavra na sua base, na sua essência. Quer dizer, se Deus não tem poder para criar todas as coisas, então, meu amigo, para por aí. Ele não tem poder para nada. Se ele, com a sua palavra, não tem poder para criar, e aí você entra no Gênesis, no Êxodo, e você vê lá os milagres de Deus de uma forma muito concentrada. Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto. Aí vem um homem na sua arrogância e fala assim, isso é balela. Como que pode o mar abrir e as pessoas passarem a pé enxuto?
Pior ainda, quando o exército de Faraó, o exército egípcio, estava no meio do mar, o mar voltou. Que coincidência! Isso é coincidência. Pastor, lá na Bíblia tem história de um homem que orou e o sol parou. Isso é figurado. Isso é figurado, isso não existe, não. O sol parar? Espera aí, meu irmão, quem fez o sol? Deus não tem poder para fazer isso? Então você arranca o Gênesis lá, joga tudo fora, porque se ele não tem poder sobre o sol, ele não é criador. Agora, se ele é criador do sol, ele tem poder sobre o sol. E aí você aproveita e já arranca os milagres de Jesus, quando ele deu ordem para o vento e o mar a se acalmarem. Pode arrancar isso da sua Bíblia também. Se ele não tem poder sobre o sol, ele não tem poder sobre o vento e o mar. Aí você aproveita e já arranca lá o milagre da ressurreição de Lázaro, o milagre da ressurreição da filha de Lázaro, você vai arrancando. E aí você sabe o que vai sobrar da Bíblia? A capa. Então, quando você lê a Bíblia e você começa a colocar dúvida, no final, sabe o que vai sobrar da sua fé? Nada. Nada. E esse é o nosso desafio no nosso tempo. Se você falar assim para as pessoas, você aceita a Bíblia? Falar, não, é claro, eu tenho o maior respeito. E nos consultórios, nos gabinetes de executivo, tem uma Bíblia bonita lá. No gabinete dos prefeitos, dos governadores. Você aceita a Bíblia? Eu aceito. Mas, aí começa. Tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo outro. É central, é ponto central. Se você derrubar isso, cai a casa. É coluna. Aceitar a palavra de Deus como a regra, a norma de fé para a nossa vida. Você aceitar a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, fiel e verdadeira, é base. Se você tirar isso, cai a sua fé. No alicerce da nossa vida cristã está isso. É por isso que todas as vezes que você vem ao culto, o pastor lê a Bíblia. Toda reunião que tem na igreja, lê Bíblia. Tem 2 ou 3 reunidos, tem alguém que tem uma Bíblia lá. Nem que seja no iPhone, tem gente que tem Bíblia. Lê a Bíblia. Por quê? Porque esse é o centro da nossa fé. Tirou isso, acabou. E aí, se você tirou os milagres, eu esqueci de falar dos outros. Você aproveita e tira a ressurreição de Jesus também. Depois de 3 dias, tira isso também. O que sobrou? Nada, né? Nada. Então, o grande desafio nosso, cidadãos do céu, é aceitar a palavra de Deus como fiel e verdadeira. Ela é a autoridade sobre a minha. Coloca ela em cima da cabeça e fala assim, ela é autoridade sobre mim. Não é eu que sou autoridade sobre ela, não. É ela que é autoridade sobre mim. E você sabe por que tem muita gente que deixa de ler a Bíblia, depois de ler algum tempo, para? Você sabe por quê? Porque a Bíblia não tem medo da gente. Ela fala a verdade nua e crua. E às vezes você lê a Bíblia e ela fala cada coisa para você, você fala assim, que Bíblia mal educada. Fecha. Depois de você, vou dar um exemplo, né? Guardar no seu coração ressentimento, mágoa, torcer para aquela pessoa que você não gosta ou que te ofendeu, torcer para ele se dar mal. E você não falou isso para ninguém. Mas lá no fundo você, né? Tomara que dê algumas coisas erradas para ele lá na frente. Depois de você desenvolver essa mágoa, e às vezes com pessoas até perto, aí você pega e vai ler a Bíblia fala assim, que você tem que perdoar.
Aí você fala assim, peraí, perdoar? A Bíblia diz que, inclusive, você tem que amar os seus inimigos. Aí não dá. Até os que me desejam mal, pastor, eu tenho que amar e perdoar? Espera aí, pastor, isso aí não dá. Não dá, não. Então, a Bíblia não é autoridade sobre a sua vida. É muito fácil falar que a Bíblia é autoridade sobre a minha vida, quando ela só fala o que eu gosto. E é por isso que tem gente que adora ficar só nos Salmos, né? Os Salmos é maravilhoso, pastor. O Salmo 23, já li, já decorei, recito ele o dia inteiro. Então você vai lá nos profetas, um pouquinho, passei nos profetas. Depende do profeta, pastor. Tem os profetas que enfia a faca mesmo. As cartas de Paulo, pastor, aquele tal de Paulo era bravo, hein? Que ele fala cada coisa. E aí a gente fica ali nos Salmos, né? Só nos Salmos, tem Salmos que também a gente já tira, já coisa, e só palavras a caixinha de promessa, né? Se ler a Bíblia, leia a caixinha de promessa, só promessa, não tem nenhum dever, nenhuma obrigação, só promessa, só coisa boa. Então é muito fácil para nós falarmos assim, olha, eu creio na Bíblia, colocá-la debaixo do braço, trazer ela para a igreja. É fácil, o negócio é a prática disso. Esse é o meu desafio e o seu desafio. E aí, o nosso desafio também é deixar de ser aquele estudante da Bíblia muito simplista. Eu não estou falando simples, simplista. É fazer o que nós estamos fazendo aqui quarta-feira, ralando, usando a cabeça. Eu sei, teve quarta-feira que eu saí daqui, eu não consegui nem ficar em pé, eu tive que sentar aqui e beber água. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, hoje não deu para concluir isso tudo, vou deixar para quarta que vem. Hoje eu me cansei. Nós tivemos uns capítulos aqui, irmãos, que eu suei a camisa. Pesados espiritualmente, difíceis de entender. E eu sei que assim foi para vocês. Então, o estudo da palavra de Deus, ele envolve esse esforço mesmo, gente, envolve trabalho. Não é esse negócio assim, Deus fala comigo e abre a Bíblia no meio aqui, né? Se vier uma coisa boa, foi Deus. Se não vier, é do diabo, é coisa do homem. Se vier uma chinelada, então, bem que o pastor falou, para a gente não ficar abrindo a Bíblia desse jeito. Que troço duro que veio aqui. Né? Vocês conhecem aquela historinha do homem, né? É antiga essa historinha. Você conhece a historinha do homem Marden, que abriu a Bíblia assim? Não, estava no sufoco, e apertado, e ele falou, Deus, você tem que falar comigo hoje de qualquer jeito. E o pastor já tinha falado para ele, não estuda a Bíblia assim, meu irmão. Isso aí uma hora vai dar errado. Mas ele desobedeceu e abriu a Bíblia lá e está aí lá. E Judas foi e enforcou-se. Ele estava apertado, na crise, e ele queria uma palavra, e caiu nesse lugar. E Judas foi e enforcou-se. Qual que é a mensagem? Aí ele fechou a Bíblia depressa e falou assim, nossa, mas que doideira é essa? E aí ele falou assim, eu vou tentar mais uma vez. Pegou e abriu de novo. Aí o versículo, vai e faze o mesmo. Aí ele desistiu dessa brincadeira, né? Então a Bíblia não pode ser estudada dessa maneira. Esse é o nosso desafio. Irmãos, aqui uma observação para nós refletirmos e orarmos. Por que as escolas dominicais nossas estão diminuindo? Por que as escolas dominicais nossas estão diminuindo? Por que o sermão dos pastores é cada vez menor? É cada vez menor. Pode observar, quem está na igreja há muito tempo. É cada vez menor.
Agora, ocasiões festivas, aniversário de 15 anos, casamento, pastor, dá uma palavrinha aí. Aí você já sabe, né, Zé Maria, o que significa essa palavrinha, né? Casamento. Eu entrevisto os noivos para casamento. Pastor, a gente queria que o senhor dissesse essa mensagem. Mas é rapidinho, né, pastor? Uma palavrinha só. Sabe por quê, pastor? Tem muito convidado. Não tem nada a ver com os convidados, é com ele. Porque nós, como seres humanos, e a Bíblia já nos alertou sobre isso, essa rejeição que nós vamos tendo à palavra de Deus e à doutrina, é uma rejeição advinda da nossa natureza pecaminosa. Então, os irmãos fiquem espertos com isso, nós como igreja precisamos ficar espertos com esse negócio. Eu fui uma vez pregar numa igreja metodista de uns irmãos muito queridos, cheguei lá às 7h30, 19h30, passaram a palavra para me pregar 10 horas. Eles cantaram mais de 2 horas, distribuíram placa para todo mundo, tinha placa, até o pastor fez uma placa para ele mesmo. Eu falei, cara, você é bom mesmo, hein, filho? Ele falou, por quê? Você fez uma placa para você mesmo, cara? E deu placa para todo mundo, homenageando o aniversário da igreja, tudo quanto é conjunto cantor. 10 horas tinha pregação. Irmãos, quem vai escutar pastor pregar 10 horas da noite, num calor terrível que a cidade fazia? E eu me senti mal pra caramba com aquilo. Além da falta de respeito comigo, foi uma coisa terrível para a igreja, né? Aí, para que me convidou para pregar lá? Podia me convidar para assistir o culto. Aí eu ralei, preparei o sermão, orei. 10 horas. Eu falei assim, a hora que ele passar a palavra para mim, o povo vai tudo sair. E era meu amigo, hein? Como diz o Volkmar, né? Meu amigo. Eu falei assim, ó Deus, o senhor me trouxe aqui para pregar, eu vou pregar. Quem quiser sair, sai, fica só eu e o pastor, que eu acho que o pastor vai ficar. Graças a Deus ficou uma turminha lá, mas perderam o ônibus, não sei como é que eles foram embora para casa, não. Depois. E isso virou mania, o show gospel. Tem show, todo mundo canta. Pergunta quanto tempo tem de pregação da Bíblia. Pergunta, não tem. É o cantor que, entre as músicas, ele fala 5, 10 minutos do testemunho dele. Na maioria das vezes não abre a Bíblia e prega. E a nossa geração que está crescendo está vindo assim, que não tem hábito de ler, não tem hábito de estudar. Mas curte uma música e um show 2 horas. O show gospel, o pessoal fica pulando lá, mais de 2 horas. Assim, eu fui numa e falei assim, eu não dou conta desse negócio, não, vamos embora. 2 horas lá pulando, ó, e louvando a Jesus. E a pregação da palavra? Não tem, não. Pula que transpira mesmo. Aí, na hora da pregação da palavra, Deus vai saindo, vai comer cachorro quente. Então, quando a gente fala para os irmãos assim, domingo, inclusive, o pastor André falou isso na sua mensagem à noite, né, sobre as 2 coisas que a igreja não pode deixar de fazer, que é orar, estudar a palavra e orar. Às vezes fica uma coisa tão maçante, não, pastor, nós estamos ouvindo isso há tanto tempo, estudar a Bíblia. Por que a nossa comportamento, muitas vezes, não muda? A gente gostaria que mudasse, mas não muda. Porque o que muda é a palavra. É Deus, através da palavra, que muda o homem. E se eu não leio a palavra, então eu perdi isso. A Bíblia diz que, a própria Bíblia diz que a espada do Espírito é o quê? A palavra. Então o Espírito Santo pega a palavra que eu li, que eu estudei, e com essa espada ele faz a obra na minha vida. E a Bíblia diz que ele entra com a espada tão fundo que ele revela os meus pensamentos e os meus propósitos, que estão escondidos lá que nem eu sei. Então, o desafio nosso, irmãos, é a palavra. Traga a Bíblia na igreja, já é um começo. Quando o pastor falar, abra a Bíblia e faz as suas anotações. Anota no papel, anota no boletim.
Porque essa é uma maneira de você estudar, de você guardar. Não tem jeito de você estudar qualquer coisa sem papel e sem caneta. Não tem jeito. Então, o pastor falou lá, você anotou. O pregador anota lá no cantinho, anota na folha, põe lá. Chega em casa, você estuda, reflete sobre aquilo, para que o Espírito vá trabalhando o seu interior sobre essas coisas. Essa observância, essa observância cuidadosa da palavra é que traz bem-aventurança. Você crê nisso mesmo? Espera aí, pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que a felicidade está no estudar a palavra? É, meu irmão, é o que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurados os que leem e que guardam. Então, eu preciso aumentar meu estudo da palavra, é isso mesmo. E você vai experimentar uma alegria com o tempo, que você vai ficar impressionado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu já contei aqui já dei tantos exemplos do Daniel, que eu já estou precisando mudar o exemplo. Vocês sabem quem é o Daniel? O Daniel senta mais ou menos ali onde a Belosi e o outro Daniel, né? Só que é o Daniel da Belosi, está sentado. E ele é um rapaz que tem estudado a Bíblia comigo todas as terças-feiras e chegou a mim através do presbítero Zé Mauro, foi colega há muito tempo. Mas o Zé Mauro estamos fazendo uma dupla para evangelizá-lo lá, junto com a Silvana e a Jaqueline também. Uma dupla para evangelizá-lo. E o Daniel está a todo gás. Irmãos, se você vê esse homem ler a Bíblia, estudar a Bíblia e fazer pergunta da Bíblia, ele está comendo a Bíblia. Eu passei um livro para ele ler, falei, você vai fazer essas lições aqui na sua casa. Aí ele me mandou uma mensagem, pastor, não peguei no livro ainda, estou só lendo a Bíblia. Eu falei, continua, larga o livro. E aí ele chega para o estudo na terça-feira e começa a me fazer perguntas sobre a Bíblia. E aí, meus irmãos, eu estou contando isso para vocês aqui, eu não conto isso sempre não, porque é uma coisa pessoal. Mas eu tenho certeza que o Daniel vai se importar e ele vai contar para vocês um dia. Como está mudando a vida dele. Os detalhes, vocês vão ficar impressionados. Eu vou deixar ele para contar isso para vocês um dia. Resumindo, ele falou assim, pastor, eu era um cara chato, implicante, duro. O cliente atrasava 10 minutos, pastor, eu ficava bravo, o dia acabava comigo. Como que esse infeliz marcou comigo 9 horas, ele tem que chegar 9 horas, eu estava aqui, e eu ficava de mau humor, eu tratava mal o cliente. Eu era grosso, pastor. Domingo ele falou assim comigo, falou assim, ele no culto de domingo, atrasado, né, Zé Mauro? Ele saiu do banco chorando, e veio me falar que estava entregando a vida dele a Jesus, ele e a esposa. Domingo atrasado. Ele falou, pastor, estou tão feliz que hoje eu vou até levar a turma para comer pizza. Aí eu falei, rapaz, só isso que você vai fazer? Ele falou, pastor, eu nunca fiz isso não. Eu falei, você nunca levou o povo para... Não, em casa tem esse negócio de comer pizza, não, isso não foi criado isso não. Depois eu falei, nossa, ele falou assim, até isso, pastor, eu estou mudando. Você pensa que é uma coisa tão boba, né? Não, é carinho, é atenção, é amor. Tem tanta coisa que eu queria contar para vocês que eu não queria expor. Um dia ele me passou a mensagem, tinha tido um problema com a mulher. Aí a mulher mandou ele me perguntar, porque a mulher dele também ficou esperta com ele. Quando ele faz alguma coisa errada, ela fala assim, você está errado. Ele fala, não, estou não. Está assim, pergunta o pastor. Aí ele me passa a mensagem, pastor, fiz isso, estou errado. Aí eu escrevi, está errado. Como é que eu faço para consertar? Pede perdão e começa de novo. Aí ele respondeu assim, obrigado. Só isso, ele costuma responder mais. Obrigado. Eu falei, acho que ele não gostou da minha palavra. Depois eu falei com ele, e aí, como é que foi? Ele falou assim, pastor, eu não vou usar a expressão que ele usou aqui, não, porque vocês vão ficar escandalizados, porque ele tem um linguajar ainda do mundo, né?
Mas ele usou uma expressão assim: pastor, só não é fácil não, para não falar outra coisa. Eu falei assim: por quê? Ele falou assim: aquele dia só pegou no ponto. Só pegou no ponto. Nunca pedi perdão para ninguém. Nunca, muito menos para minha mulher. Eu falei: e aí, cara? Aí eu tive que pedir, ué. A palavra de Deus não está mandando? E aí nós abraçamos e choramos. Primeira vez que pedi perdão para ela. Estou ficando um bobão, pastor. Irmãos, quem que está mudando a vida desse homem de 40 e tantos anos de idade? É a palavra. Ele lendo a palavra. Não sou eu, não. Eu só estou dando um empurrãozinho. O Espírito Santo está pegando a palavra que está lendo e está mudando. Então o crente fala assim: Principalmente quando a gente chega na igreja, é assim: pastor, você não me conhece, não, eu sou fulano de tal. Eu já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo outro, fui superintendente, fui presbítero, fui diácono, fundei a igreja, você fica impressionado com o currículo dele. Agora, eu tenho um problema, viu, pastor? Eu tenho estupim curto. Mexeu comigo, eu pum. Quer dizer, tantos anos na igreja, com tanto cargo, ainda não aprendeu o básico da fé. Tantos anos, tanto cargo, um currículo impecável, mas a palavra de Deus não produziu efeito na vida dele, porque ele continua agindo como um incrédulo. Mexeu na ferida dele, ele, pum, na mesma medida ou com mais força. Meu problema é esse, pastor. É porque eu não levo desaforo para casa. Ué, então, peraí, você tem 30 anos lendo a Bíblia, e a Bíblia, e você não chegou nesse ponto ainda? De perdoar, de ser um cara mais manso, pelo menos, para ouvir as pessoas, reconhecer que você errou. Não, se a pessoa te mexer, você dá o troco nela na hora. Que negócio é esse? Então, irmãos, por que às vezes nós temos pessoas que estão há tanto tempo dentro de uma igreja e que continuam com práticas do velho homem? Por quê? O coração não está quebrantando diante da palavra, não está estudando a Bíblia. Não está estudando a Bíblia. Porque quando a gente estuda a Bíblia, ela muda a vida da gente. E se você quer mudanças, comece a fazer um estudo da Bíblia sério. Muito sério. A mensagem do Apocalipse, ela é desafiadora. E nós precisamos, como cidadãos dos céus, estarmos preparados para o julgamento do Senhor. Ponto 2. Ponto 2, verso 12 a 15. Eis que venho sem demora. Comigo está o quê? Estou no 22, 12. Eis que venho sem demora e comigo está o que tenho para a cada um as suas obras. Qual que é a mensagem para nós? Os habitantes da Nova Jerusalém, nós que vamos morar no céu, precisamos agora estar preparados para o julgamento do Senhor. E ele diz: eis que eu venho sem demora para fazer o quê? Retribuir, para galardoar cada um de vocês conforme as obras. Jesus virá como aquele que julga retamente. A primeira vez Jesus veio como Senhor e como Salvador da nossa vida. Mas a segunda vez ele virá como Senhor e como juiz. Presta atenção nisso. A primeira vinda é graça. A segunda vinda, ele vem como juiz. A segunda vinda encerra a oportunidade. É hora do acerto de contas. Os cidadãos dos céus vão ser galardoados conforme as suas obras. Isso é claro no texto aqui. O critério para a salvação
não são as obras. O critério para a salvação é a obra de Cristo na cruz. Para a salvação, eu só preciso crer na obra que Cristo fez. Entendido isso? A salvação é graça. Eu creio na obra que Cristo fez. Mas na segunda vinda de Cristo, ou no juízo final, a obra é o critério sobre a qual eu fui julgado. Então aí nós precisamos entender como que é esse processo. Eu entrego a minha vida a Jesus, reconheço Ele como Senhor e Salvador, e a partir daí eu começo a praticar boas obras. E um dia haverá um acerto de contas em que Deus vai retribuir a cada um de nós conforme as boas obras. Foi por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 24, capítulo 25, ele diz assim, apartai-vos de mim, né? As minhas ovelhas para a direita, os cabritos para a esquerda. Por quê? Tive fome, estava preso, nenhum copo de água, ele diz, ficará sem ser galardoado. Eu tive sede e me deste de beber. O que ele está falando? De obras. Ele não está falando de fé, não. Ele está falando da consequência da fé. Porque quem tem fé faz obras. Tiago diz isso. As obras é consequência da fé em Jesus. Então, pastor, eu tenho a fé em Jesus. Eu posso descansar porque eu já estou no céu? Não, meu irmão. Você tem a fé em Jesus, agora você tem a responsabilidade de praticar boas obras. E boas obras envolve tudo que nós podemos fazer visando a glória de Deus. Envolve, sim, você ajudar um necessitado, você repartir o que você tem com alguém que não tem, envolve você evangelizar, envolve você perdoar, envolve você amar, envolve tudo que nós fizermos. E Paulo nos ensina, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos depois da nossa salvação deve ser boa obra, que glorifique ao nosso Pai, e assim a nossa luz como igreja vai brilhar. A minha luz e a sua luz brilha por causa das nossas boas obras, que são reflexo da habitação de Cristo na minha vida. Então esse negócio assim, não, pastor, nós já temos a salvação, temos o céu, então agora é tranquilidade, hein? Agora é mole. O crente é, por isso que o crente é folgado, né? Não, meu filho. E não entendeu a Bíblia ainda. A Bíblia diz que depois da salvação nós temos que trabalhar e fazer boas obras. Enquanto é dia. Pois não, Cássio? Como é que é? Não, um julgamento só. Inclusive o texto lá de Mateus fala sobre isso. É uma vez só. Não tem isso não. Não, é que lá... eu não sei ao certo, em relação a esse aspecto aí, o que essa interpretação coloca, não. Eu sei mais é que eles dividem a vinda de Jesus em 2 ou 3 partes. Isso eu sei. Isso eu sei. Em relação ao juízo, não. Em relação ao juízo, é uma coisa só. Quer ver? Vamos... Aqui, só para um relance aqui, gente. Mateus, dá um pulinho lá em Mateus. Eu cito o texto e, às vezes, não leio preocupado com o tempo. Mateus, capítulo 25. Versículo 31. Começa, quando vier o Filho do Homem. Mateus 25, 31. Amém? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Olha aí, Cássio. Todas as nações reunidas na sua presença. Ele separará
uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei, juiz, dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por que que vocês vão entrar, vão estar à minha direita e vão entrar para o meu reino? Por quê, gente? Respondam. Tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso, te fomos visitar? Então o juiz responderá, o rei responderá: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o... E aos que tiverem à sua esquerda, ele vai declarar: apartai-vos de mim, malditos para... preparado para... Por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram, e aí você vai ver a mesma resposta. Estão vendo aí a sequência, Cássio? Quando a gente quisesse saber, Cássio, irmãos, sobre a segunda vinda de Cristo e os acontecimentos, esse é o texto que eu recomendo. Quem que falou isso aqui? Quem foi que disse? Então, meu irmão, acabou. O próprio Jesus falou: quando eu voltar vai ser assim. Então, por isso, esse texto aqui é o guia. Agora, o Apocalipse entra em detalhes, mas o guia é a palavra de Jesus aqui. E aí, o problema é que, de novo, né? Não quero ficar repetindo os estudos anteriores, o pessoal fica inventando mania. Não, porque ele vai vir uma vez para os crentes, depois outra vez para os judeus, né, Cássio? Não é isso que você, talvez, depois... para com isso, aqui não está falando nada disso, não. É uma vez só. E outra coisa, vocês não viram no texto que eu não li aqui, depois vocês conferem. A sua vinda será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Como que é? Pum! Acabou. Pum! Acabou. Não vai dar tempo, como o pessoal fica falando assim, a hora que ele estiver separando, aí você está lá na direita e fica falando assim: nossa, olha lá o fulano, lá na esquerda. Ó. Não deu, né, fulano? Valeu, foi mal, hein? Não vai dar não, viu? Tempo disso. Ou não vai dar tempo de você falar assim: ô Jesus, só um instante. Eu queria justificar ao Senhor, e isso e aquilo, não vai ter tempo para justificativa. O juiz é declaratório. Jesus não vai falar assim: ô Honório, eu te dei uma oportunidade lá e você não foi. Me explica isso aí. Por que você não foi? Jesus não vai fazer isso não, gente. Ele já sabe por que eu não fui. Então ele vai só declarar: ó, você vai para a direita por causa disso, disso e disso. Acabou. Ah, não tem pergunta não. Eu já sei de tudo. Eu sei por que você não foi. Eu sei da sua justificativa. Vocês estão entendendo que o negócio é assim? O problema da gente é que a gente acha que vai ser um evento onde vai dar para você colocar uma roupa bonita, né? Não, Jesus vai voltar hoje à noite. Vamos dar uma caprichada, liga lá, pede perdão, acerta as coisas, paga as contas, né? Vai lá. Não, gente, virar como um ladrão. De repente, pum! Acabou. Não vai dar para você ver quem não foi, quem não veio, quem não está lá. Ai, pastor, e se eu olhar lá e não ver os meus parentes, a minha mãezinha? Não, para com essa bobeira. Não vai dar tempo para você ver ninguém, não. Não, mas eu vou sentir muito. Você não vai sentir, porque a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pranto. Você não vai sentir esse tipo de coisa. Nós vamos ser transformados em glória. Esqueça esse mundo sentimentalista que a gente vive. Não é um mundo sentimental, não, é um mundo sentimentalista. Não é verdade? É diferente. Porque chora, enquanto está vivo não faz nada, aí depois que morre vai lá chorar, não é? Já viram esse negócio? Não, eu vou passar a noite aqui,
eu quero saber o que você fez na vida dele. Que você passar a noite com ele depois que ele morreu, meu amigo. Vocês desculpem eu estar tratando desse tema assim, porque tem muita gente que isso é delicado, né? Mas olha a nossa incoerência. Quando estava doente em vida, não passou nenhuma noite com o coitado. Mas aí depois que morreu, fica lá. Minha esposa só não fez eu assinar um papel, mas eu acho que se deixar ela vai fazer assinar um papel. Não quero que ninguém me vele. Não, a minha esposa falou que não quer que ninguém me vele. Se eu morrer primeiro, ela não quer que fique a noite toda velando ela. O que tem que fazer em vida. Deu 10 horas, pode ir embora, fechar a igreja, só no outro dia. Não fica ninguém chorando aqui por mim. Já acabou, uai. Isso é sentimentalismo, gente. Já acabou. Ah, meu paizinho aqui quer dizer, o que você fez para ele em vida, hein? Ah, a gente ficou 10 anos sem conversar. Ah, aí você vai acertar as contas por causa disso. Aí sim. Aí você vai acertar. Eu sinto muito. E agora já acabou a oportunidade. Eu não falo isso nos ofícios fúnebres, não. Estou falando isso para vocês aqui. Mas para pensar como a gente é sentimentalista. Aí a gente acha que lá no céu nós vamos poder usar esse sentimentalismo. Ah, eu não vi o fulano aqui. E talvez Jesus, se pudesse, né? Isso não vai acontecer. Ele perguntava aqui, você está sentindo falta dele? Estou, Jesus. Por que você não evangelizou ele lá quando você estava vivo? Não é, Belo? Depois do juízo, é impossível mudar o destino das pessoas. Versículo 11. Você leu esse texto aí, talvez ficou pensando assim, pastor, eu não entendi esse negócio não. Eu também na primeira leitura não entendi não. Continua o injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que significa isso? Significa que uma vez que veio o juízo, o destino das pessoas não vai mudar. Aquele que praticou a injustiça vai continuar. Terminou. Aquele que se santificou vai continuar santificando a justiça. Pode falar, meu irmão. Já estamos terminando, viu, irmãos? Eu me empolguei hoje, hein? A nossa irmã está perguntando sobre o galardão. Sei. E qual que é a sua dúvida? A Bíblia não fala sobre como será o nosso galardão. Um prêmio. Um prêmio. Mas qual será? A Bíblia não fala. Se alguém falar para você que o galardão é estar mais pertinho de Jesus, isso aí é dedução. Ah, pastor, ele foi um cara que ele fez boas obras, lá no céu ele deve ter uma mansão, né? Toda de ouro. Ah, não, pare com isso, hein? Lá não vai ter mansão de ouro, não vai ter casa. Isso é aqui na terra que a gente acha que prêmio é ter uma mansão, né? Aqui na terra a gente acha assim. Eu tenho a impressão que Jesus deve fazer muita surpresa para a gente lá no céu, né? Você ralou muito, vai morar naquela tapera lá, ó. Ué, mas Jesus, mas eu ralei e vou para aquela tapera. Ele falou, aqui é tudo invertido. Então, ele pode causar surpresa na gente lá. Então, galardão, a gente sabe que é coisa boa que vem de Deus para nós. Agora, o que é? A explicação melhor que eu tenho, que eu entendo, é que a nossa capacidade de desfrutar da presença de Deus será diferente. Isso é a explicação que eu achei melhor de todas que eu ouvi. Ou seja, estou no céu, todos nós estamos no céu, todos nós vamos estar 100% na presença de Deus. 100%, perfeitos. Mas alguns terão mais capacidade de desfrutar da presença de outros do que outros. Só que ninguém saberá. Eu não sei que você tem mais capacidade, você não sabe que eu tenho menos. Só Deus. Porque se tiver esse sentimento, já não é céu. Nossa, a Belô está mais pertinho lá de Deus. Olha lá, ó. Ah, mas eu, hein? Não, não vai ter esse sentimento. Né? Não vai ter. Você terá, provavelmente, essa consciência. Deus saberá. Mas nós não. Essa é a melhor resposta. Gente, a Bíblia não diz nada sobre como será o galardão. E graças a Deus que a Bíblia não diz. Porque vocês já pensaram se a Bíblia falasse? Que confusão que seria se a Bíblia falasse como é que seria o galardão?
Hã? É isso aí. Gente, deixa eu acabar, porque o horário nosso está acabando e as perguntas vão ficar para quarta-feira que vem. Terceiro lugar, os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. Versos 7, 12, 16, 17 e 20. Repetindo, os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do seu Senhor. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Quem guarda as palavras da profecia desse livro é alguém que anseia pela volta de Jesus. Versículo 12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir. Então, o cidadão da Nova Jerusalém, ele anseia por esse encontro, onde ele será galardoado. O cidadão da Nova Jerusalém entende que aqui ele não terá ou não tem a promessa de galardão. Nós não temos promessa de Deus de galardão aqui. Por isso o cidadão da Nova Jerusalém anseia pela volta de Jesus, porque ele sabe que lá vai ser o verdadeiro galardão. Aqui você tem algumas recompensas, né? Mas a recompensa definitiva e melhor será lá. Por isso esse cidadão, ele anseia por isso. A palavra de Deus leva ele a isso, querer a volta de Jesus, e ele sabe que esse dia vai ser o dia que ele vai ser realmente premiado e recompensado. Amém, gente? Vamos para a conclusão? Quarta-feira vocês fazem perguntas. Versículo 20. A última promessa. Qual que é a última promessa da Bíblia? Certamente venho sem demora. Qual é a oração da igreja? Amém. Vem, Senhor Jesus. Se a gente pudesse sintetizar tudo que nós aprendemos na Bíblia, seria essa uma boa síntese. O que eu preciso buscar? O que eu devo ansiar? Quais são os meus desejos? Onde está o meu foco? Foco da minha vida, da minha existência aqui, terrena, na volta de Jesus. Qual que é a minha oração enquanto Ele não vem? Venha logo, Jesus. Venha, Senhor Jesus. E quando nós, como cristãos, fazemos essa oração, eu estou, ao mesmo tempo, com a minha vida, glorificando a Deus nas minhas pequenas atitudes, nas minhas grandes atitudes. É uma coisa que vem de forma sincronizada. Eu leio a palavra, medito nela, ela vai transformando a minha vida a cada dia. Eu vou vivendo cada dia mais para agradar a Deus. Ao mesmo tempo, isso coloca o meu foco no céu, meus anseios no céu. Então eu vou desejando na minha vida diária que a volta de Jesus seja breve, que Ele venha logo. Então, junto com esse anseio, vem uma vida santificada. Vem uma vida dedicada às boas obras. E então isso significa que você estará, então, preparado para a volta de Jesus. O que significa estar preparado para esse encontro, pastor? É a conjugação dessas coisas. Esse anseio pela volta e, ao mesmo tempo, uma vida dedicada às boas obras. Uma vida que procura nos seus pormenores, ser cuidadosa, ser zelosa, né? Uma vida que não viveu encantada, enganada pelos prazeres transitórios desse mundo, mas uma vida focada sempre na glória de Deus, e uma vida santificada. Finalmente, o texto termina: e a graça do Senhor seja com todos, porque até a volta de Jesus o que nós precisamos é dessa graça.
Que a graça do Senhor seja comigo e com você, para que, ainda em vida, eu aproveite todas as oportunidades. Isso é graça, né? Que a graça de Deus se manifeste na minha vida, dizendo para mim assim: olha, você precisa de Deus. A manifestação da graça de Deus na minha vida leva a isso, a entender que eu preciso de Deus, sem Ele eu estou perdido. Então, o Apocalipse termina que essa graça leve você a depender de Deus, para que nesse dia você esteja ouvindo: vinde benditos de meu Pai. Que essa graça se manifeste no meu coração, no seu coração, porque ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Talvez você ouvindo essa mensagem, você diz assim: pastor, tem muita coisa que eu estou fazendo errada há muito tempo, estou pisando na bola há muito tempo. Então eu tenho uma boa notícia para você: ainda dá tempo de você colocar a sua vida dentro do eixo e viver para Deus. Ah, mas eu já estou idoso, não tem importância. Para Deus, 1 ano é como 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então, Deus não está preocupado com esse tempo, não, seu. É agora que a graça está se manifestando. Entregue a sua vida a Jesus e seja preparado para esse encontro com Jesus. Amém.